Existem filmes de terror que são clássicos e se tu tá começando a se interessar pelo gênero, precisa conhecer. Por isso, eu separei uma lista com 10 filmes clássicos de terror pra tu assistir. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. E antes de começar o vídeo, se inscreva, deixa o like e ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos daqui e bora falar de terror. Como é um vídeo de lista, eu não vou me aprofundar nas obras, então não vai ter spoiler. No vídeo de hoje, eu peguei filmes clássicos anteriores aos anos 90, tá? São mais antigos do que isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal de terror para iniciantes em que eu não falo sobre esses classicões, falo sobre filmes que são mais, digamos assim, assistíveis para quem tá tentando entrar no gênero. Mas hoje é para quem tá querendo se aprofundar e aqui vai conhecer o básico. Por isso, nós começamos com Psicose, de 1960. Marion tá fugindo com o dinheiro do chefe, uma mala cheia de grana, e por causa de uma tempestade acaba parando em um motel de beira de estrada. Lá ela conhece Norman Bates, o proprietário do estabelecimento, que mora numa casa aos fundos, no terreno. Aparentemente, ele tem uma relação complicada com a mãe e isso vai afetar a estadia de Marion. Psicose foi dirigido por Alfred Hitchcock, baseado no romance de mesmo nome de Robert Bloch. E mesmo sem conhecer, tu já deve ter visto aquela cena da pessoa com a faca no banheiro e a moça no chuveiro. Um thriller em preto e branco, terror psicológico com suspense dos bons que rende assunto até hoje. Olha aí a série Bates Motel, em que a gente vê a relação do Norman mais jovem com a mãe. Psicose tem mais ou menos 1h50 de duração e está disponível no Max, na Globoplay e na Darkflix. Próximo da lista, O Bebê de Rosemary, de 1968. Rosemary e seu marido se mudam para um novo apartamento num prédio bem antigo, em que a antiga proprietária era bastante senil. Uma tragédia acontece certa noite e isso aproxima eles de um casal de idosos vizinhos. A história vai passando e ela e o marido decidem ter um bebê. Porém, na noite em que isso vai acontecer de fato, algumas coisas muito estranhas acontecem envolvendo esses vizinhos, mas no final das contas ela acaba engravidando e a partir daí é só ladeira abaixo. Dr. Hill? Congratulations. You're pregnant. Now to a fine, healthy baby. O Bebê de Rosemary foi escrito e dirigido pelo Roman Polanski, também baseado num livro de mesmo nome, do Ira Levin, e acho que é o primeirão a falar sobre a vinda do anticristo. Ele é tão bem feito que envelheceu muito bem. Trilha sonora, direção, atuação, nada é ultrapassado. Só de falar nele já me dá vontade de assistir de novo. É um filme que inspirou muitos outros nessa temática de filhote do coisa ruim, um terror sobrenatural daqueles que vale a pena ser assistido. O longa tem mais ou menos 2h20 de duração, é mais compridinho mesmo e tá disponível na Darkflix. Falando no coisa ruim, ele, O Exorcista, de 1973. Chris MacNeil é uma atriz que se muda de cidade para gravar um novo filme. No entanto, a filha criança Regan começa a ter comportamentos estranhos dentro do novo apartamento. Convulsões, agressividade, atitudes inexplicáveis, mas é quando a menina começa a mudar fisicamente e os médicos não têm mais alternativas que a Chris resolve pedir ajuda à religiosidade. Porém, talvez seja tarde demais. This come from? I found it. Well, let's both put it. O Exorcista foi dirigido por William Friedkin e escrito por quem criou a obra, o livro, o William Peter Blatty. Talvez por isso, quem escreveu o livro e escreveu o roteiro tenha dado tão certo. A obra é conhecida em qualquer lugar, nem que seja por trechinhos. O vômito verde, sendo jorrado, a cabeça girando 360. Não tem como falar de terror sem falar dele. Se O Bebê de Rosemary envelheceu bem, O Exorcista é atemporal. Além da parte do terror, ele tem uma carga emocional muito forte, fala sobre saúde mental, não só da personagem possuída, mas dos outros que estão envolvidos diretamente ou indiretamente na história. Além dos aspectos de atuação, direção, trilha sonora impecável e efeitos práticos ótimos até hoje. Não à toa, é um dos filmes de terror mais lucrativos da história, arrecadando o equivalente a 440 milhões de dólares. O Exorcista tem mais ou menos 2 horas de duração e está disponível no Max. I believe we should begin.
Mudando agora de temática, entrando nos slasher com o Massacre da Serra Elétrica de 1974. A premissa é simples, um grupo de amigos está viajando de van até o Texas, falta gasolina até nos postos da estrada e por isso eles acabam parando na antiga propriedade da família de um deles. Porém tem uma casa ali perto e aí um resolve ir até lá para perguntar se tem combustível, enfim. Porém ele é atacado por um cara grande, mascarado usando um avental de açougueiro. O Massacre da Serra Elétrica foi dirigido e coescrito pelo Tobe Hooper e é o primeirão dos slashers, subgênero em que a gente tem um assassino perseguindo a galera. Eu sou muito fã desse daqui, ele é super envolvente, bem enérgico, né? O ritmo só cresce. E nós temos uma Final Girl intitulada Scream Queen, que é um personagem clássico também desse subgênero, sendo a garota ali que fica até o final tentando fugir do assassino. E nesse caso, ela tem uma goela memorável. Definitivamente, se tratando de terror, a gente tem que conhecer o Leatherface, esse cara bizarrão aí. E lembrando que nós temos várias continuações duvidáveis por aí, tá? O longa tem mais ou menos 1h20 de duração e tá disponível na Darkflix. Seguindo por essa linha de subgênero, Halloween de 1978. Na noite do Dia das Bruxas, um garotinho de 6 anos assassina sua irmã mais velha. 15 anos mais tarde, ele foge do hospital psiquiátrico em que estava internado até então. E é usando um macacão, máscara e uma faca que ele atormenta a vida de todos em Haddonfield. Come on now. Halloween foi dirigido e coescrito pelo John Carpenter e nos apresenta o Michael Myers, que diferente do jeito expansivo e enlouquecedor do Leatherface, é calmo e implacável. Ele caminhando vai te pegar, não importa o quanto tu corra. Já falei várias vezes aqui no canal que ele é o meu serial killer de slasher favorito e ainda por cima tem uma Final Girl icônica. Certeza que tu já viu alguma fantasia dele por aí e se tocar a música tema, tu vai saber de onde é. A franquia tem um total de 13 filmes, incluindo uma trilogia recentemente lançada. Esse longa que a gente está falando aqui tem mais ou menos 1h30 de duração e está disponível na Prime Video e na Darkflix. Mais um mascarado pra conta, dessa vez falamos de Sexta-feira 13, de 1980. A história gira em torno de Crystal Lake, um acampamento à beira de um lago onde um menininho acabou se afogando por negligência dos responsáveis do local. Anos mais tarde, tem um novo grupo de jovens acampado lá pra curtir e se enlouquecer, porém vários assassinatos misteriosos e sangrentos começam a acontecer. O autor, ninguém imaginaria. Hello? Sexta-feira 13 foi dirigido pelo Sean Cunningham e é o primeiro de uma extensa franquia que nos apresenta Jason Voorhees, um assassino que usa um facão e uma máscara de hóquei. Diferente dos outros clássicos, eu não acho que esse aqui seja o melhor da sua franquia, tá? Porém é impossível ver os outros sem ver o primeirão, né? Jovens inconsequentes acampando na beira de um lago, curtindo, bebendo. Hoje isso até pode ser um clichê, mas imagina assistir pela primeira vez. Sexta-feira 13 tem mais ou menos 1h30 de duração e tá disponível no Max e na Darkflix. Querem personagem nojento e perturbador? A Hora do Pesadelo, de 1984. O longa começa com Tina acordando de um pesadelo onde um homem desfigurado com uma luva com garras está perseguindo ela. Porém, ao acordar, ela percebe que a sua camisola está cortada. Fica muito apavorado e no dia seguinte comenta com os amigos. Amigos que surpreendentemente tiveram sonhos parecidos. A Hora do Pesadelo foi dirigido e escrito por Wes Craven e apresenta a coisa mais assustadora imaginável. Não pode dormir. Se dormir, morre. Isso porque pesadelos se tornam reais e Freddy Krueger vem até você, aquele homem com o rosto queimado, chapéu, luva de garras e um blusão listrado. E é aquilo, né? Como é sonho, tudo pode acontecer, por mais surreal que seja. Cheio de mortes sangrentas e muito efeito prático, Fred se junta ao Leatherface, Michael Myers e Jason para fechar o quarteto de slasher clássicos. A Hora do Pesadelo tem mais ou menos 1h30 de duração e está disponível no Max. Whatever you do, don't
fall asleep. Bom, não tinha como falar de clássicos sem falar desses slasher, mas agora vamos mudar de temática e eu vou falar sobre Alien, de 1979. A nave espacial Nostromo tá voltando para a Terra, porém no caminho recebe o chamado de um planeta que estava por ali. Com isso, os 7 tripulantes são acordados do criossono. Ordens superiores mandam eles parar para ver o que está acontecendo, porém na hora de aterrissar, a nave é danificada. O problema é que aparentemente o planeta até precisa de ajuda, só que eles também vão precisar, porque ali tem vida e não é das mais amigáveis. Alien, o oitavo passageiro, foi dirigido pelo Ridley Scott e é um filme de ficção científica com terror, o sci-fi horror dos mais conhecidos. Extremamente envolvente, cheio de suspense, aflição, ação, uma protagonista forte, memorável e um vilão assustador, não tem como não se interessar. Acho que é mais uma obra que envelheceu super bem, não só pela história em si, mas também pelos aspectos cinematográficos que são lembrados até hoje. Inclusive, esse ano tem um novo filme da franquia para sair, Alien Romulus, que, se eu não me engano, acontece entre os filmes primeiro e segundo os acontecimentos dele, né? Eu tô há horas para assistir todos e fazer um vídeo de saga daqueles que me dão um trabalho, mas nunca faço. Comentem aí se vocês gostariam. Alien, o oitavo passageiro, tem mais ou menos 2 horas de duração, tá disponível no Star Plus e na Darkflix. Penúltimo da lista, O Iluminado, de 1980. Jack Torrance é um escritor que tem problemas com álcool e aceita o trabalho de zelador do gigantesco Hotel Overlook, nas montanhas rochosas do Colorado durante o inverno. Ele, a esposa Wendy e o filho pequeno Danny vão ficar por meses isolados naquele local cercado de neve. Só que tem um detalhe, um antigo zelador já havia enlouquecido e atacado a família lá dentro, aparentemente a mando do próprio hotel. Charles Grady is the winter caretaker. From what I've been told, he seemed like a completely normal individual. O Iluminado foi dirigido e escrito pelo Stanley Kubrick, baseado no livro de mesmo nome de Stephen King, que não gostou muito quando viu as alterações que foram feitas no roteiro. Já li o livro, assisti o filme e gosto igualmente das duas obras, embora sim elas tenham diferenças. A história é perturbadora, densa e assustadora também, tem momentos de arrepiar, tá? Talvez hoje em dia algumas atuações não sejam mais tão idolatradas, porém há boatos de que o diretor levou o elenco à exaustão, então o que a gente vê ali, as ações e reações dos personagens podem ser bastante reais. O Iluminado é um terror sobrenatural clássico e imprescindível a quem tá curtindo o gênero. Ele tem mais ou menos 2 horas e 20 de duração, tá disponível no Max e na Darkflix. Bora finalizar com ele, o rei dos efeitos práticos, O Enigma de Outro Mundo, de 1982. A história se passa na Antártica, numa base de pesquisa americana. No início do filme, um helicóptero norueguês persegue um cachorro e sofre um acidente. Os pesquisadores americanos resolvem ir até a base norueguesa e lá descobrem um cadáver meio estranho, humanoide carbonizado. O cachorro que foi até eles enquanto estava sendo perseguido é abrigado, porém não demora muito para algo muito perturbador acontecer com o animal e deixar toda a equipe em alerta. Where no one can see it or hear it. O Enigma de Outro Mundo foi dirigido pelo John Carpenter, dobradinha dele aqui nessa lista, e foi baseado na novela Who Goes There, de 1938. É mais uma obra de sci-fi horror para quem curte a temática. É super envolvente, tu quer ficar até o final para descobrir quem é, o que é aquela criatura. Tem um ritmo acelerado quase que o tempo todo e, como eu comentei, é muito bom nos efeitos práticos. Logo que ele foi lançado, a galera até não curtiu muito, foi bem questionado porque era nojento, gosmento, sangue e tal, e foi muito comparado com o ET, que tinha sido lançado no mesmo ano. No caso, acho que no ano anterior, porque aqui no Brasil o Enigma de Outro Mundo saiu em 1983, se eu não me engano. Depois, quando foi pra TV, ganhou público e passou a ser um dos melhores filmes de terror com ficção científica já feitos. O longa tem mais ou menos 1 hora e 50 de duração e está disponível na Darkflix.
Gente, esses foram os 10 filmes que me vieram na cabeça e que vocês responderam lá na caixinha de perguntas do Instagram. Lógico que tem vários outros, né? A Profecia, Evil Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, enfim, são vários. Mas achei que esses aqui são bem conhecidos e servem legal como uma base para quem já tá interessado no gênero e quer se aprofundar. Deixem aqui nos comentários se vocês assistiram ou não algum desses aqui, quais vocês acham que poderiam entrar numa futura lista e se gostaram do vídeo, lógico. Me sigam lá no Instagram, @Morando dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!